Olá, o Novembro Azul é um mês para falar sobre a conscientização da saúde do homem. E por isso, a gente vai receber hoje aqui o Dr. Arthur Nicoletti, urologista, para a gente falar um pouquinho sobre o câncer de próstata. Viva a Saúde, tá no ar! E em nome da Unicred da Maria Rocha, hoje eu recebo aqui o urologista Dr. Arthur Nicoletti. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Novembro Azul, a importância desse mês, né, doutor, de conscientização sobre a saúde do homem e também sobre o câncer de próstata. Mas primeiro, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e ter aceitado o nosso convite. Oi, obrigado pelo convite. Vamos tentar então explicar um pouquinho de alguns mitos e verdades aí sobre o câncer de próstata e Novembro Azul. Com certeza. Doutor, Vamos começar então falando sobre o Novembro Azul. Ele é um mês realmente importante para a saúde do homem? Eu acho que é um mês de conscientização para a saúde do homem, né? Tá provado que aquela pessoa que tem um médico de confiança, de acompanhamento, vive mais do que aquele que não tem. E nesse quesito, as mulheres têm uma expectativa de vida quase 12 anos maior que a dos homens, muito por conta de que tem a rotina, o costume de ir nos médicos e ginecologistas, por exemplo, desde a idade da juventude, né? Então, desde a menstruação para orientação em todas as faixas etárias, das doenças que podem acometer, dos processos preventivos até a idade mais velha, né? Então isso com certeza acarreta uma melhor expectativa de vida e os homens estão melhorando, né? Cada vez mais buscando atendimento, e eu acho que ter um mês enfático para conscientização, isso acaba ajudando bastante, né? O foco era muito câncer de próstata, mas hoje em dia a gente sabe que homem não é só próstata, né? Então a ideia realmente é conscientizar a saúde masculina, né? E é importante isso que você falou, doutor, porque assim, a população está envelhecendo, né? E eu acho que os homens, eles têm que começar realmente a se preocupar em se cuidar e fazer os exames de rotina, importantíssimos, porque quanto antes for diagnosticado qualquer tipo de doença, muito mais fácil o tratamento, né? Em relação à próstata, não existe uma prevenção, né? Então, claro que os hábitos saudáveis, alimentação, atividade física, não ser obeso, não ter o hábito do tabagismo, né? Isso tudo é uma prevenção global para a doença que é a neoplasia, que é o câncer. Mas em relação à próstata não existe uma prevenção, mas existe um rastreamento. Então, prevenção seria algum ato em saúde para reduzir a incidência de uma dada doença. Você não tem como reduzir a incidência especificamente de um câncer de próstata, mas você tem como fazer um diagnóstico precoce. E uma vez que você faz esse diagnóstico precoce, o tratamento é muito mais resolutivo, 90%, 95% de chance de cura desses casos, né? Muito interessante. Doutor, então vamos explicar o que é a próstata? A próstata é uma glândula do tamanho de uma noz, que serve para produzir nutrientes envolvidos na fertilidade. Então, o que é produzido na próstata sai juntamente com os espermatozoides no sêmen. E isso acaba fazendo com que os espermatozoides fiquem viáveis, nutridos, e que a ejaculação não coagule. Igual quando a gente recebe um corte, o sangue coagula, se não tivesse o PSA, que é uma enzima produzida lá na próstata, esse sêmen coagularia e o homem seria infértil, né? Então, dizem que próstata não serve para nada. Serve sim, serve para produzir o sêmen e permitir a fertilidade dos homens, né? E a próstata, doutor, ela tem um ciclo onde ela seja mais importante na vida de um homem? Ela começa a se desenvolver, né, com certeza desde criança, mas realmente na adolescência, alguma coisa assim? A próstata ela tem um tamanho normal de 20 a 30 gramas na idade adulta, né? Conforme a faixa etária, existem algumas doenças que podem acometer a próstata. Então, na idade mais jovem, a gente tem os quadros infecciosos, as chamadas prostatites, né? No quadro de mais idade, 45, 50, 55 anos, começa a vir aquele crescimento benigno da próstata, que seria a hiperplasia prostática benigna. Isso acaba afetando alguns hábitos urinários, né? Então acaba causando dificuldade para urinar, acaba causando
um aumento de frequência urinária noturna, né? Um jato urinário mais fraco, algum tipo de desconforto, uma sensação de esvaziamento incompleto. E junto com a idade vem o aumento de risco de câncer de próstata. A próstata tem basicamente 2 componentes, glândula e músculo. Então, no paciente jovem, o músculo é muito mais proeminente que a glândula. Então, no mesmo órgão tem glândula e músculo. No paciente de mais idade, existe uma substituição desse tecido por glândulas. Por isso que o tipo mais comum de câncer de próstata é o adenocarcinoma de próstata. Adeno significa glândula. E se todo homem passasse dos 80 anos, mais ou menos 80% deles teria alguma alteração histológica sugestiva de uma neoplasia maligna de próstata, né? Então é algo muito prevalente e aumenta de incidência conforme a idade também, né? Sim, e doutor, uma pessoa jovem, né? Quais são os sintomas que ela pode ter para saber que ela tem alguma coisa na próstata? Identificar o padrão urinário, né? Então, o paciente jovem, ele vai ter um jato urinário mais fraco, um jato urinário preso, uma sensação de esvaziamento incompleto, às vezes uma dor na região do abdômen inferior, um aumento da frequência urinária com uma quantidade urinária menor, o fato de começar a acordar muito de noite. Então, tudo isso é sintoma do trato urinário inferior, né? Isso pode ser um cálculo vesical, isso pode ser uma infecção urinária, isso pode ser um aumento do tamanho da próstata, e se isso for um câncer, quando o câncer apresenta sintoma, provavelmente já existe uma doença mais avançada localmente, né? Então, uma doença localmente avançada que chama, né? Mas essas pessoas mais jovens, como você estava dizendo, pode ter realmente só uma infecção, né? É a prostatite? Prostatite. A gente brinca no consultório que homem não é feito para ter infecção, né? 80% das mulheres vão ter algum episódio de infecção urinária ao longo da vida. Então, para as mulheres é algo prevalente, algo frequente, algo normal que vai acontecer ao longo da vida. Porque a uretra feminina é muito curtinha, 2 a 4 centímetros. A uretra masculina é um pouco mais longa, então isso é um fator de proteção. E quando o homem tem infecção urinária, tem que investigar a próstata, porque muito provavelmente ele já tem algum tipo de dificuldade de esvaziamento vesical. Então, tem uma importante associação com a hiperplasia prostática benigna, né? Então, homem com infecção urinária... Mesmo jovem, hein? Mesmo jovem. Então, homem com infecção urinária tem que avaliar a próstata, né? E essas infecções, doutor, elas... Eu queria que você explicasse o motivo, assim, eu sei que podem ser vários, mas os principais para levar um homem a ter uma infecção, já que ele tem toda essa proteção a mais. Na idade acima dos 45, 50 anos, que é a idade da hiperplasia, o fato de ter um fator obstrutivo. Na idade mais jovem, tem bastante relação com as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, as infecções sexualmente transmissíveis podem causar as infecções urinárias do trato urinário baixo nos homens, as prostatites, né? Assim como causa as uretrites, que seriam as infecções da uretra, assim como causa as orquites, que seriam as infecções do testículo. Então, as infecções sexualmente transmissíveis podem causar essas infecções urinárias nos homens, né? E se uma pessoa... A gente está ainda na gama dos jovens, né? Falando um pouquinho sobre essa infecção, depois a gente vai para os mais velhos. Mas, falando dessas pessoas jovens, elas identificam, por exemplo, que estão com uma infecção urinária, vão ao médico e tem alguma coisa com a próstata. Quais são os caminhos que podem ser tomados a partir daí? É que nos homens a gente não trata de maneira empírica, né? Nas mulheres a gente, baseado em sintomatologia, passa um antibiótico, né? Conforme prevalência populacional e acaba curando essa infecção. Nos homens a gente tem que fazer o diagnóstico mais preciso. Então vai ser coletado o exame laboratorial, vai ser feito o exame físico, vai ser feito o exame de ultrassom, vai ser feito o exame de PSA para identificar qual foi o fator causal daquela infecção. Se foi a próstata, se foi uma doença de transmissão sexual ou se foi alguma coisa esporádica que pode acontecer de maneira isolada, né? Doutor, existe um fator genético quando a gente fala em algum... Sim, todas as doenças da próstata têm um aumento de prevalência quando tem história familiar positiva, né? Inclusive, quando tem algum histórico de um parente de primeiro grau com câncer de próstata, o rastreamento daquela pessoa começa 10 anos antes do que aquele parente teve o câncer de próstata. Meu paciente mais jovem de câncer de próstata tem 37 anos. É algo completamente fora da curva. E o filho dele está orientado a começar o rastreamento aos 27 anos.
Ainda bem que hoje em dia a gente dispõe de painéis genéticos, né? Então, exames laboratoriais que avaliam os genes relacionados às doenças e se o gene vem positivo, claro, começar o rastreamento mais cedo. Se o gene vem negativo, o risco familiar não existe daí, né? Mas você usa, doutor, esses mapeamentos? Sim, faz 1 ano, 2 anos que está à disposição, a gente prescreve ali o painel genético para câncer de próstata hereditário e você consegue saber se o parente de primeiro grau herdou o gene daquele pai que teve um câncer, daquele avô que teve um câncer, né? E com isso você melhora a sua informação, melhora o seu rastreamento, ou então tranquiliza, né? Uma vez que vem negativo, você não herdou o gene da família, né? E esse painel ele pode ser usado para outros tipos de cânceres também? Sim, para todo tipo de câncer, basicamente, que tem algum marcador genético. Na verdade, o câncer de próstata tem o mesmo marcador genético que o câncer de mama, né? Que é principalmente o BRCA1. Então, é um painel genético hereditário para câncer de próstata. Mas existem 50 ou 60 outros tipos de câncer que podem ser rastreados de maneira hereditária, né? Doutor, então agora a gente falando, quando começa a rotina, né, dos homens, porque você já explicou que não existe a prevenção para o câncer de próstata, mas eu acho que existe uma rotina de cuidados para os homens, né? Enfim, que idade que começaria um homem que não tem nenhum histórico da família a fazer alguns exames importantes de rotina? As doenças urológicas, elas incidem em todas as faixas etárias, né? Então, desde o paciente mais jovem, que às vezes vem para uma orientação de uma vacinação, ou que uma orientação de uma atividade sexual acho que é fundamental, para atuar de maneira preventiva nessas infecções sexualmente transmissíveis, né? O paciente que está lá entre os 20 e os 40 anos, fazer exames de rastreamento, fazer exame físico periódico, fazer a vacinação do adulto também, como existe hoje vacina para o HPV no jovem. Essa vacina pode ser feita até os 45 anos de idade no Brasil. Existe vacinação para herpes zoster, para também fazer nos homens após os 50 anos. Então, orientar essas doenças prevalentes em cada faixa etária. E a respeito do câncer de próstata, o rastreamento populacional começaria após os 50 anos de idade. A não ser quando tiver história familiar de um parente de primeiro grau, que começaria 10 anos antes, ou então quando for da raça negra, que começaria aos 45 anos de idade, né? Ah, certo. E doutor, quando a gente fala esses exames de rotina, o PSA é um deles? É o fundamental, né? Então, para o rastreamento do câncer de próstata, ainda bem que nós temos o exame de toque, que é o exame físico do urologista especializado, né? E o exame de sangue, que seria o PSA, que é um antígeno, que é uma enzima produzida pela própria próstata, muito específico, né? Então acaba sendo um ótimo exame, uma ótima ferramenta de rastreamento, a associação do exame de toque com PSA para a pesquisa desse câncer de próstata. Mas eles são associados, não existe essa coisa assim, eu vou lá, mas eu só quero o exame de sangue. Olha, a ideia é que ninguém é obrigado a fazer nada que não queira, né? Então, é claro que a orientação ela é fundamental. É melhor fazer um PSA sozinho que não fazer nada. Tá. Mas, com certeza, o ideal, o padrão, seria fazer o exame de PSA e o exame de toque. Estatisticamente, 90% dos casos de câncer de próstata altera o PSA, 10% não. Então, a ideia é para que você tenha uma avaliação mais completa, que você faça, então, o exame de toque, que é o exame físico, é o exame padrão, é o exame... faz parte da consulta médica ser avaliado na história e ser avaliado no exame físico. Então, assim como as mulheres passam por exame das mamas, exames ginecológicos, os homens passam também pelo exame perineal, pênis, boscrotal e exame da próstata, né? Tá, doutor, então, eu não sei se eu entendi direito em relação ao exame do PSA. Ele tem algumas informações que talvez... se tiver alguma alteração, ele talvez não mostre, e aí o exame de toque, ele auxilia nesse diagnóstico. Queria que você explicasse um pouquinho melhor. 10% dos casos de câncer de próstata, a célula é tão indiferenciada, é tão não normal, que nem PSA produz. Então, para que um tumor de próstata produza o PSA, ele tem uma célula parecida com o normal. Existem algumas outras alterações que justificaram esse aumento do crescimento celular, que é o que gera a neoplasia, mas elas são similares a uma célula que produz ainda PSA. Tem casos de câncer de próstata de variantes mais agressivas, que a célula é tão diferente da próstata, tão diferente do normal, que nem PSA produz.
Então, a ideia é que a gente tenha que associar, então, métodos para que faça o diagnóstico de precisão, né? Doutor, depois que um diagnóstico é confirmado, como é que são os próximos passos entre você e o paciente? Então, assim, hoje em dia a gente se reúne de informações, né? Então, história, exame físico, exame de toque e o PSA. Uma vez que o PSA tem alguma alteração ou que o exame de toque tem alguma nodularidade, esse paciente vai partir para o exame de imagem, né? Então ele passa para fazer provavelmente uma ressonância específica da próstata. E após essa ressonância, sim, fazer a biópsia. Porque com o exame de imagem você consegue melhorar os resultados de uma possível biópsia de próstata, porque você direciona aquela biópsia para aquelas áreas alteradas no exame de imagem ou no exame de toque. Então você direciona para que o médico que for fazer a biópsia tenha melhor sucesso, melhor resultado quando for fazer o procedimento. Uma vez que faz uma biópsia que vem positiva, confirmou uma neoplasia, esse paciente ele deve ser estadiado, como toda doença. Uma vez que um paciente descobre uma pressão alta, ele vai tentar entender se essa pressão alta trouxe consequência para algum outro lugar do corpo. Então, uma vez que diagnostica uma neoplasia, um câncer, ele tem que entender se essa doença é uma doença localizada, se essa doença é uma doença que já mandou alguma metástase, alguma sementinha à distância, tem que entender o grau que essa doença está cometendo e, baseado nisso, a gente classifica o paciente em grupos de risco. Intermediário, grave, leve, muito leve. Então, tem grupos de riscos que predizem evolução. Então, uma vez que você tem informação, história, exame físico, laboratorial, biópsia, exame de imagem, estadiamento, você consegue com isso entender a real necessidade daquele paciente. Hoje em dia não é todo paciente com câncer de próstata que necessita de tratamento. Tem casos de câncer de próstata de muito baixa agressividade que você acaba fazendo a chamada vigilância ativa, vigiando. E existe uma chance de cerca de 30% nesse acompanhamento de o padrão dessa doença modificar e você resgatar o paciente para tratamento. Existem casos que você tem que tratar de maneira pronta, né? Então, os casos de risco intermediário ou grave, quanto pior é a doença, mais agressivo tem que ser o cirurgião, né? O método de tratamento. Então, tem casos que você já traz logo em seguida para tratamento e já resolve o problema. Né? Doutor, a gente estava conversando antes de iniciar o videocast que todo urologista ele é um cirurgião, né? É uma informação que eu não sabia. Mas assim, então vocês, né, como especialistas, não precisam do auxílio talvez de um cirurgião nessa área, porque vocês mesmos já fazem as cirurgias, né, se precisarem retirar, mas precisam de um auxílio talvez de uma equipe multidisciplinar, se caso... A doença câncer, hoje em dia, ela é tratada por equipe multidisciplinar, né? Então, na nossa equipe, a gente tem 4 colegas, sendo que 2 são especializados no tratamento de oncologia urológica, né? Então, do câncer de rim, bexiga, próstata, eu me incluo nessa equipe. A gente acaba trazendo para perto também fisioterapeuta, psicóloga, para que esse paciente se sinta acolhido e tenha um atendimento multidisciplinar dentro da oncologia urológica, né? A formação do urologista é uma formação muito completa, né? A gente faz a faculdade de medicina e depois tem que fazer cirurgia geral. Hoje em dia são 3 anos, na minha época foram 2, e depois você passa por urologia. E aí são mais 3 anos de urologia. Assim que você acaba a urologia, você está apto a realizar todos os tipos de tratamento da sua área, né? Mas tem a opção de você ainda investir em mais 1 ano de formação, fazendo algum fellow, alguma subespecialidade como uro-oncologia, como então um tratamento somente dos cânceres urológicos, que é o que a gente dispõe hoje na nossa equipe. Então, uma equipe bem especializada no tratamento do câncer. E uma vez que você é cirurgião, né, então você acaba tendo a habilidade de fazer tratamentos completos, né? Então, a gente tem um consultório muito rico, uma clínica muito rica, mas tem também um ambiente de indicações de cirurgia, uma cirurgia muito, muito adequada, né? E a urologia é uma especialidade de vanguarda, uma especialidade contemporânea, na verdade à frente do seu tempo, né? Porque ela faz parte da urologia o desenvolvimento das novas tecnologias para o tratamento das doenças. E aí nisso entra o robô, por exemplo, né? Então o surgimento da cirurgia robótica veio para operar a próstata, né? Então, a urologia é uma especialidade que é muito gratificante, porque ela é uma especialidade que está sempre à frente do seu tempo, inclusive andando junto com essas novas tecnologias. Né? E essas novas tecnologias, doutor, o quanto elas conseguem
ajudar vocês na hora de uma cirurgia que precisa ali talvez ser tão preciso, né? Qual que é o principal medo do paciente com câncer de próstata, né? É ter as sequelas do tratamento. Ficar impotente e incontinente. Impotente é perder a capacidade de ereção, e incontinente é perder a capacidade de controlar o xixi. Então, com a evolução da tecnologia, esses riscos, de maneira global, baixaram para menos do que 1 a 3% dos casos de tratamento cirúrgico. Então, com certeza, os resultados oncológicos, os resultados de cura, se você faz uma cirurgia aberta, laparoscópica ou robótica, é equivalente. Mas os resultados de preservação funcional, ou seja, do paciente preservar a capacidade de ereção e preservar a capacidade de controle urinário, de não vazar xixi, com a cirurgia robótica a gente consegue isso de maneira muito mais evidente, né? Então as novas tecnologias vieram para permitir uma maior preservação dos tecidos saudáveis, né? Isso é uma coisa muito importante. Doutor, então quando precisa fazer uma cirurgia na próstata, existem casos em que você precisa, eu não sei, eu estou perguntando, de retirar a próstata, em outros você precisa retirar um pedaço, é isso? Vamos lá, quando a doença é benigna, a hiperplasia prostática benigna, o paciente com infecção urinária de repetição, o paciente com alguma queixa urinária, a cirurgia se baseia em desobstrução, né? Então você acaba tratando a zona central de transição da próstata, né? A zona interna, né? O chamado adenoma. Então fica a zona periférica, que é onde acontece 90% dos casos de câncer de próstata. Então a próstata está dividida em zonas. Central, transição e periférica. A central e transição é a zona da hiperplasia e a periférica é a área que mais acontece o câncer de próstata. Quando o paciente tem um câncer de próstata, você tem algumas possibilidades de tratamento. A radioterapia é uma delas. A gente sabe hoje em dia que a radioterapia tem resultados inferiores aos da cirurgia no longo prazo. A radioterapia acaba sendo indicada para casos de pacientes muito comórbidos, com muitas outras doenças associadas, um diabetes descontrolado, um infarto recente, uma obesidade importante, onde uma cirurgia traria um risco imediato maior. Então a radioterapia acaba sendo hoje em dia um tratamento de exceção para casos selecionados, onde a cirurgia talvez oferecesse um risco imediato maior. Mas sempre que possível, a cirurgia seria a primeira opção. E quando você faz uma cirurgia no tratamento do câncer de próstata, você retira a glândula inteira. Então você retira a próstata toda, com as vesículas seminais, que é onde desemboca os canaizinhos deferentes que vêm lá dos testículos, e fica armazenado ali o sêmen, os espermatozoides para ejaculação. Então, existem estudos novos hoje em dia fazendo cirurgias parciais no câncer de próstata, mas é só estudo, só pesquisa. Como rotina ainda a gente tira a próstata inteira no câncer de próstata. Né? E mesmo assim, não interfere como as pessoas, nesses riscos todos de talvez não conseguir ter mais uma ereção o risco existe, mas o risco baixo, né? O risco muito baixo. Então assim, mesmo retirando a próstata toda. Mesmo retirando a próstata toda, em casos localizados, a incidência de uma incontinência urinária é de 1 a 3% e a incidência de uma disfunção erétil, de dificuldade de ereção, ao redor de 5%. Então, em casos em que você faz um diagnóstico precoce, onde você faz um tratamento de uma doença localizada, a cirurgia robótica tem riscos mínimos de fazer alguma alteração funcional. Né? Então, quanto mais precoce o diagnóstico, melhores as possibilidades terapêuticas e melhores os resultados funcionais. Né? Acho que essa é a grande ideia. E pode ter 100%, doutor, de cura? Assim, quando a gente fala de maneira global, a doença câncer de próstata tratada com cirurgia tem 90 a 95% de chance de cura. É claro que é muito diferente uma doença localizada, diagnosticada de maneira precoce, daquela de maneira tardia, né? Então, a doença precoce, essa incidência vai ser maior, né? 98, 97%. E aquela diagnosticada de maneira tardia, a incidência de cura é um pouco menor. Mas, veja bem, mesmo que esse paciente em algum momento da vida venha a ter uma recorrência, hoje em dia a gente tem terapias adicionais, medicamentos via orais, inclusive, que melhoram a expectativa de vida desse paciente. Então, mesmo em casos, em doenças
mais agressivas, em doenças que recorrem, a gente pode fazer novos tratamentos adicionais, com uma nova cirurgia ou com radioterapia, por exemplo, e pode acrescentar os chamados novos agentes hormonais, que são medicamentos que realmente mostraram impacto de melhora de sobrevida e qualidade de vida no paciente com uma doença mais agressiva, por exemplo, né? E, doutora, então todos os pacientes que passam por uma cirurgia assim, depois eles precisam de um acompanhamento como todo durante... tipo de doença, né? Durante então, o tempo. uma vez que você faz um diagnóstico, propõe um tratamento, que você opera esse paciente, ele vai voltar no seu consultório ao menos de 3 em 3 meses por 2 anos, de 6 em 6 meses até o 5º ano, e anual a partir de então, mas sem alta, né? Então ele vai ter um acompanhamento de longo prazo com você, né? Assim como o paciente de diabetes acompanha, assim como o paciente de pressão alta acompanha, assim como existe acompanhamento de outras doenças também, né? Doutor, a gente já está encaminhando para o nosso final, mas antes disso, eu gostaria de perguntar para você, como que é para você médico, assim, né? Eu sei que são tantos anos de formação, tantos anos de estudo, e às vezes lidar com os pacientes ali que estão numa situação tão vulnerável quando recebem uma notícia como essa, é difícil também ter esses momentos, assim. Como é que vocês conseguem lidar com essa notícia e com os pacientes, enfim? A gente já está um tanto quanto habituado, né? E até por esse motivo que a gente se cerca de uma equipe multidisciplinar, né? Porque a gente sabe que o acolhimento desse paciente é fundamental, tanto para que ele absorva o diagnóstico e entenda o que você está falando, quanto para que ele tenha uma melhora o mais rápido possível. Então, a parte psicológica é fundamental para que esse paciente tenha um amparo, né? Então, a gente acaba tratando disso basicamente todos os dias, né? E a gente se cerca realmente de profissionais de qualidade para que esse paciente se sinta amparado e, com isso, ele tenha a força para lidar com o diagnóstico dele, entender que aquilo não é uma sentença, né? Entender que aquilo é uma doença que tem uma alta prevalência, espera-se que aconteça em 2025 70 mil novos casos de câncer de próstata. Quase 1 para cada 7, 1 para cada 6 homens vai ter a doença, né? Veja bem, uma vez que tem a doença, você identifica aquele paciente que necessita um tratamento, aquele paciente, qual tratamento que seria o ideal, né? E aí você acompanha esse paciente de perto e você acaba criando uma relação, com certeza, com seus pacientes de acompanhamento, que eles viram pacientes... Ainda bem que eles viram crônicos, né? Ainda bem que você opera, você trata e você acompanha por 10, 15, 20, 25, 30, 40 anos de acompanhamento, porque é uma doença com altas taxas de resolução, né? Então você acaba acompanhando esse paciente para o resto da vida dele como um médico de rotina que ele vai ter, né? Com certeza. Doutor, então, para a gente finalizar, uma mensagem que a gente pudesse deixar agora para quem está escutando a gente, para esse Novembro Azul, a gente já falou muito, mas eu acho que agora é o momento, assim, pra gente tocar no coração de quem tá escutando a gente. Às vezes, esposas, filhas, para dar um alerta, né, pros pais, pros irmãos, enfim, para cuidarem da sua saúde, né? Então, queria que você deixasse agora uma mensagem para esse Novembro Azul. Isso a gente vê muito frequente, né? Esposas e filhas que não largam do pé dos seus maridos, dos seus pais, e que por conta de pedidos familiares, os homens acabam buscando atendimento. Então, buscar atendimento é um ato de respeito pelas pessoas ao teu redor, né? Então, você fazer os exames preventivos, periódicos, cuidar da sua saúde, eu acho que é um ato de respeito por quem você gosta. Então, para sua família, principalmente, né? Não é só para você. É claro que o maior impacto vai ser naquele paciente que buscou, que acabou tratando de maneira adequada e acabou fazendo toda aquela parte do rastreamento de maneira adequada. Mas, com certeza, isso tem impacto porque você vai ter mais tempo de qualidade de vida ao lado dos seus entes queridos, né? Então, eu acho que a conscientização ela é fundamental. O Novembro Azul não é o mês da próstata, mas é o mês do homem. Então, os homens têm que buscar fazer seus exames periódicos, fazer seu exame de rotina, ter o seu médico de confiança, para que com isso eles ultrapassem as mulheres aí, brincadeira, mas para que com isso eles tenham uma excelente qualidade de vida e que vivam não mais ou tanto quanto as mulheres assim ao longo da vida. Com certeza. Doutor, você tem uma didática muito legal para explicar.
Eu entendi tudo sobre próstata agora. Brincadeira, mas eu acho que foi muito interessante, assim, você conseguiu pontuar de uma forma muito objetiva, pontos muito importantes aqui pra gente esclarecer, e eu gostaria de agradecer mais uma vez, então, a sua participação aqui. Joia, obrigado. E eu tenho um recado final, né? O estado de Santa Catarina, nos últimos 2 anos, foi um dos estados do Brasil que mais adquiriu plataformas robóticas, né? O que é o robô? O robô é um auxiliar para que a gente possa fazer a cirurgia de próstata com maior precisão e ter uma maior preservação dos tecidos saudáveis, com isso ter um menor impacto funcional e um resultado excelente da parte de cura oncológica, né? Então, tá chegando 2 robôs da marca Da Vinci em Florianópolis, vai chegar mais um em Chapecó, tem um robô desse em Blumenau, já tem 2 robôs em Joinville. Então o estado é um estado que, pela sua população, está muito bem servido de tecnologia, de plataformas robóticas. E com isso a gente consegue ter um bom volume de experiência, né? E tratar esses pacientes da maneira mais adequada possível, né? Com o que há de melhor para a gente tratar essa doença e ter o menor impacto na qualidade de vida desses pacientes. Então, a cirurgia robótica com certeza veio para ficar. Não é um robô que opera sozinho, né? São pinças controladas por um cirurgião e com isso a gente consegue uma maior qualidade e preservação dos tecidos saudáveis, né? Acho que fica a sugestão então de consultar para que a gente tenha à nossa disposição hoje plataformas que permitem um tratamento adequado e com sucesso. Ainda. Com certeza. E algumas dessas cirurgias, doutora, até inéditas aqui em Santa Catarina, não da próstata, mas robóticas, né? Guiadas por GPS, enfim, e que mostra realmente que Santa Catarina é um estado... Um estado que investe muito em saúde, né? Então, acho que isso é uma coisa que nos coloca à frente e pioneiros aí, vamos dizer, na expansão dessas plataformas. Antigamente estava só no Sudeste, né? Hoje em dia, tendo aqui no estado, isso é uma coisa muito boa. A gente ia para São Paulo quase todos os meses para fazer cirurgia nos hospitais de São Paulo e hoje a gente faz ou em Blumenau ou em Joinville e daqui a pouquinho vai começar a fazer em Florianópolis, né? Então, mais perto de nós. Com certeza. Doutora, então, muito obrigada. Se tiver mais novidades na sua área, a gente também está sempre aberto à disposição aqui para recebê-los. Joia, obrigado pelo convite. E o Viva Saúde Unimed Tubarão fica por aqui. Eu agradeço a companhia de vocês. Quinta-feira que vem, às 8h30 da noite, a gente tem um novo encontro pela UniTV e também pelas plataformas de áudio e vídeo da Unimed Tubarão. Eu espero todos vocês. Até mais.